Sejam bem-vindos aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa. Se porventura te vejo pela primeira vez no ano, feliz 2026. Eu acredito que a maioria de vocês eu já vi, eu já enxerguei, nós já conversamos, já ouvi uma palavra. Que Deus nos agracie nesse ano, amém, irmãos? Seja um ano de graça, de bênção, de favor, de proteção, de direção da parte do Senhor. E nada melhor do que encontrar essa direção na palavra de Deus, na palavra do Senhor, que nós vamos ler, que nós vamos orar, que nós vamos procurar compreender um pouco melhor. Obrigado, meus irmãos, o louvor, daqui a pouco a gente adora mais o nosso bom Deus, e nós vamos para o ministério da palavra. Eu gostaria de lembrá-los de Eclesiastes 8:5, a título de introdução. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você, porque esse é um texto que eu já andei usando aqui, não é o texto principal, mas sem ele a gente não vai conseguir entender a mensagem de hoje. A gente precisa desse pano de fundo para a gente poder entrar naquilo que eu acredito que o Espírito Santo hoje quer tratar conosco de uma maneira especial. Eclesiastes 8:5, a palavra de Deus vai dizer assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Será que a gente pode repetir a segunda parte? E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nosso coração, meu Pai, precisa ser sábio. E nós oramos e pedimos ao Senhor sabedoria, em especial nesse início de novo tempo, de nova estação, de um novo ano. Pedimos ao Senhor coração sábio que possa distinguir, discernir e possa perceber o nosso tempo, o nosso momento. E contamos ao Espírito Santo de Deus com a ajuda do Senhor. Pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e que o Senhor nos dê um coração ensinável, tratável, um coração pastoreável. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor trate conosco à luz da Tua palavra, nos alcance de uma maneira especial. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E a igreja que crê assim diga amém. Amém. Eu não vou gastar muito tempo nesse texto, porque ele já faz parte de um testemunho que eu já andei contando aqui, pessoal. Inclusive, nós estarmos aqui hoje, vivendo o que estamos vivendo, deve-se muito a esse texto, que eu não nego. Eu recebi de um pastor que foi nos visitar de uma maneira muito esquisita, que Deus faz algumas coisas esquisitas, fora da curva, fora da régua, que ele foi nos visitar quando nós estávamos fora do país, e foi assim a única vez que eu vi ele na minha vida. Eu não me considero uma pessoa mística, mas eu vi Deus nessa visita, nesse cafezinho que ele me convidou para tomar. Foi a única vez que eu o enxerguei. Eu não conhecia quem era, quem marcou esse encontro, quem me deu o contato, deu para ele o meu contato, foi um pastor daqui, que eu conheço aqui na região, está em Jabuticabá hoje, e ele deu para esse pastor o meu contato, nunca me viu, mandou uma mensagem para mim: olha, eu preciso falar com você. Eu relutando, mas já orando, pedindo a Deus uma direção. Por isso que toda vez que você estiver orando, em um momento de transição na sua vida, pedindo a Deus resposta em alguma área, não fuja de ninguém, não corra de nenhum café, encontre todo mundo, tope toda reunião, porque você não sabe de onde virá o socorro, a resposta, a direção. Quem é que Deus vai usar para trazer para você a palavra que vai te nortear, que vai apontar para você uma nova direção? E eu e peguei a Camila, minha esposa, vocês já conhecem, vamos lá, e chegou lá, ele leu esse texto para mim. Claro que eu não vou gastar muito tempo aqui, como eu disse, porque já andei falando sobre isso, mas eu preciso da paciência daqueles que ouviram, só para a gente ter esse pano de fundo, porque para frente, depois nós vamos precisar dessa ideia. A ideia da segunda parte do texto é que um coração sábio, uma pessoa que é sábia, ela tem um coração que sabe discernir o tempo e o modo. De novo, o tempo e o modo. Vou falar a mesma coisa de maneira diferente. O quando e o como.
O tempo e o modo, é o quando e o como. Existe a maneira certa de fazer, mas existe o tempo certo de fazer. Fazer o certo na hora errada também dá ruim. Então nós precisamos de um casamento gracioso, perfeito, que é quando eu tomo a decisão certa na hora em que ela precisava ser tomada. E isso é muito importante. Porque você pode sim estar fervendo, borbulhando seu coração de uma decisão acertada para a sua vida, mas o momento não é esse. É como um parto. Nós precisamos aguardar a hora certa. Não pode atrasar demais, porque senão a criança morre, mas também não pode ser demais de abreviado, porque ela não está completamente perfeita, formada para vir à vida. Então, existe o tempo e o modo certo. Vamos repetir isso? Diga: existe o tempo e o modo certo para todas as coisas. O próprio livro de Eclesiastes, ele separa o capítulo 3 com esse cuidado, né? Tudo tem um tempo certo, tudo tem uma estação certa, e aí tem uma lista de tempo de viver, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Dito isso, eu me lembro do exemplo, e vou pegar emprestado o exemplo dele para a gente prosseguir, para a gente caminhar para o tema de hoje. O exemplo que ele me deu foi o seguinte: imagine uma época de calor, e nós estamos no verão, e aqui é quente, e Cuiabá, acredite, é mais quente que aqui. E se vocês quiserem, depois a gente traz um pouquinho de calor de lá para os irmãos aqui também. Mas é muito quente, é quente com força mesmo. E imagine que no sol do meio-dia você encontre alguém com um sobretudo, com um cachecol, com touca de neve, luva, bota, suando, e pedindo oração para você, dizendo assim: pelo amor de Deus, ora por mim, porque eu estou com muito calor. Você vai dizer assim: querido do céu. Primeiro você vai ver se é normal, né? Se está tudo bem, está batendo tranquilo. E vai dizer assim: querido, seu problema não é problema de oração, seu problema é problema de falta de discernimento do tempo. Calor, verão. E porque você não tem discernimento do tempo, você está errando no modo de se vestir. Porque neste tempo quente, não se veste assim, com sobretudo. Coloca uma regata, põe um chinelão, põe uma bermuda. Nossa, pastor, você me libertou. Não, querido, neste tempo, nesta estação, é assim que se comporta. Quem está entendendo isso, diga amém. Então é importante a gente entender essa introdução, porque tendo compreendido o nosso tempo e a nossa estação, não acabou aí, nós temos um grande desafio pela frente. O desafio é, primeiro, entender qual é o meu momento. Tendo entendido qual é o meu momento, eu preciso agora da compreensão de como é que se vive nesse momento. Como é que se comporta nessa estação. Pois é aqui então que nasce o nosso encontro de hoje. Eu quero falar com vocês, meus irmãos, e eu acredito que isso pode te ajudar muito, esteja você aqui ou em casa, sobre um Deus de estações, um Deus de mudança. A vida é assim, a vida ela é feita de estações. Nós enfrentamos momentos maravilhosos e enfrentamos momentos, eu vou chamar de não tão maravilhosos assim. Existem momentos que são muito agradáveis e existem momentos na nossa vida que são desafiadores. Uma grande verdade precisa ser dita, afirmada: nenhum destes momentos dura para sempre. Nenhuma estação é perpétua. Nenhuma estação, em regra, permanece para o resto da vida. Seja ela agradável, você pode estar aqui, pastor, que maravilha. Então, curta bastante essa estação, porque ela também passa. A boa notícia é que também existem estações de guerra, de luta e de batalha que também passam. Bom, a minha Bíblia diz, e a sua também, que tudo passa. Passarão os céus, a terra, somente a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então, a única coisa que permanece de pé é a palavra de Deus. O resto tudo passa.
nós precisamos estar em constante aprendizado, adaptação, aprender como é que eu me comporto agora, aquilo que estava dando certo ontem, parece não estar dando mais certo hoje. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia, mas parece que eu não estou conseguindo mais os mesmos resultados. Sabe, eu sempre fui feliz vivendo desse jeito, mas eu estou vivendo da mesma maneira e parece que aquela alegria que eu tinha foi embora. Pois eu preciso conversar com vocês sobre isso. Nesse início de ano, o Espírito Santo quer nos ensinar que nós servimos um Deus de estações. E Ele espera que você, que eu, que nós reconheçamos o nosso tempo e a nossa estação. Esse versículo, em Mateus 16, é o confronto de Jesus com alguns religiosos. Esses religiosos, fariseus, saduceus, tentando Jesus, pediram a ele algum sinal do céu. Que ele fizesse algum milagre, ele mostrasse alguma maravilha. E a resposta de Jesus é a seguinte: respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face dos céus, e não conheceis os sinais dos tempos? Bom, Jesus está dizendo aos fariseus: olha, mas vocês têm condição de, olhando para o céu, saber se vai chover. E é assim, né? A gente olha para o céu, começa a nuvem fechar, opa, não caiu uma gota ainda, mas nós já somos capazes de dizer, vai chover. Todo o clima, todo o ambiente, todo o céu já está denunciando, vai cair uma chuva. Às vezes a gente olha o vento da maneira que o negócio sopra, rapaz, está vindo uma tempestade aí. Então, vamos lá, a gente precisa se preparar. Jesus está dizendo: hipócrita, vocês conhecem o tempo, conseguem discernir se vai chover, se vai fazer calor, se não vai cair uma gota de água, olhando para o céu, e não conseguem ter discernimento dos sinais dos tempos. É óbvio que esse é um texto aplicado a Messias, aquilo que estava se cumprindo na pessoa de Cristo, e os fariseus religiosos da época não estavam enxergando, não estavam discernindo, não estavam percebendo. Mas há uma lição aqui: nós precisamos ler melhor as estações, os sinais dos tempos. Você está comigo ainda? Quem está entendendo, diga amém. Tá, então, eu gostaria, irmãos, com esse tema, o Deus das estações, reconhecendo aqui o meu tempo, a minha estação, eu gostaria de fazer uma aplicação um pouco diferente com a igreja hoje. Eu gostaria de à luz das estações do ano. Quais são elas? Primavera, verão, outono e inverno. Vamos lá, mais uma vez? Primavera, verão, outono e inverno. Fazer aqui uma aplicação, uma alusão, uma comparação com as estações da vida do ser humano. E nós enfrentamos mudanças, entre aspas, climáticas, na nossa vida, momentos diferentes. E eu separei dois personagens, vamos tentar ser breve aqui, um no Novo Testamento e outro no Antigo Testamento, para a gente encontrar também aqui um equilíbrio, um balanço. Existem vários. Eu poderia citar no Antigo Testamento Elias. Conversando ontem com a Camila, a gente vê estações de vida mudando na caminhada de Elias, de uma maneira assim bem tranquila de serem apontadas no meu ver. Mas eu escolhi outro personagem aqui no Antigo Testamento. Eu particularmente quero apontar para vocês Davi. E no Novo Testamento tem um que a gente não fala muito dele, que é Filipe. E Filipe, não o apóstolo, porque alguns teólogos fazem essa diferenciação, porque tem Filipe, o apóstolo. Ele é apontado em João 6, lembra do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Aquele que pergunta assim: e aí, o que a gente vai fazer para alimentar essa multidão toda? Aí o Filipe é um daqueles que estão ali perto, dizendo: Senhor, mas não dá para nada, tem que 5 pães e 2 peixinhos, não vai funcionar. Esse é o apóstolo. Mas lá em Atos 6, quando a igreja passa por um momento de crescimento,
e há uma murmuração na distribuição de alimentos, você lembra disso? E se é instaurado o ministério de diaconia, de serviço, os obreiros são erguidos, estipulados, levantados ali. Um daqueles homens capazes, cheios do Espírito Santo é Filipe, que para diferenciar do apóstolo, às vezes ele é chamado de Filipe o evangelista. É este personagem que eu quero usar no Novo Testamento. Então eu gostaria de apresentar a vocês, vamos ver se o Espírito Santo alcança o nosso coração dessa forma aqui nessa manhã. Eu apresento a estação, a gente dá uma olhada em como ela funciona, no que diz respeito à estação do ano mesmo, e a gente dá uma olhada na nossa vida. E aí eu queria fazer um trato com vocês. O trato é o seguinte: eu não quero que você pense em ninguém, eu não quero que você pense em outra pessoa, eu não quero que a sua mente vá para outro lugar. À medida em que eu for falando, primavera, e os pontos da primavera, eu quero que você olhe para a sua vida. E eu quero que você comece a se examinar e pensar assim: esse é o meu momento. Ou, pastor, não tem nada a ver com o meu momento. Não é esse o meu momento. Eu já vou adiantar vocês. Ou você, se você não estiver na primavera, pode ser que você esteja num verão com Deus. Olha que maravilha. Pastor, não deu verão não. Então, pode ser que seja um outono. Pastor, não deu outono não. Então, pode ser que seja um inverno. Mas uma coisa eu vou dizer a vocês sem medo de errar. Em alguma destas estações, você se verá. Repito, por que é importante que você se veja em uma delas? Porque só quem tem o discernimento do tempo e da sua estação é que vai poder orar a Deus dizendo: Deus, meu momento é esse. Como é que eu me comporto nessa estação? Eu preciso de ter o discernimento do tempo, do meu momento, para que eu possa entender, aprender, buscar e até orar direito sobre o modo como eu devo me comportar nesse momento que eu estou passando. Quem está comigo ainda? Amém? Vamos lá, vamos para essa aventura hoje. Primeira estação, vamos começar com alegria. Alegria, primavera. Bem-vinda primavera. A primavera é a estação do ano que segue ao inverno e precede o verão. É a estação que abre as cortinas para a próxima, que é o verão. É tipicamente associada ao reflorescimento da flora terrestre. O que eu aponto aqui, pensando na primavera, e a gente já vai para os personagens. É na primavera que as flores surgem. Eu não sei se para nós, aqui em Ribeirão Preto, é uma mensagem tão clara do que para outras pessoas que vivem em algumas regiões onde as estações são muito bem definidas. Existem lugares, no Brasil também, mas principalmente fora do Brasil, onde as estações elas são muito bem definidas. Primavera, você passa na rua, você percebe flores nas árvores, a gente percebe aqui também. Flores, você vê primavera, está tudo colorido, tudo florido. Verão, sol de rachar, você vê que é quente com força. O outono, as folhas estão caindo, o negócio está meio cinza. E o inverno, dependendo do lugar, é com força. Dependendo do lugar onde você está, querido, você tem que cavucar para desenterrar o carro da neve. Dependendo do rigoroso tipo de inverno. É bacana quando a gente tem um lugar onde isso tudo é muito bem claro, muito bem definido. Eu entendo que a mensagem ficaria ainda mais clara. Mas eu conto aqui com a sua cooperação para você entender essa mensagem, tendo na nossa vida estas estações bem definidas. Bem, na primavera as flores surgem. Eu coloquei aqui, as coisas começam a dar certo. O mundo parece mais colorido. Eu não sei se você está nesse momento de vida, sabe? Quando você dorme assim, sorrindo.
O pastor, estou dormindo assim não, então espera outra estação. Parece que todos foram com você, sabe, gostam de você, vão com a sua cara, todos sorriem para você, os frutos começam a surgir. Trata-se de um tempo de empolgação. Às vezes a gente vive muito isso quando a gente começa um projeto novo, alguma coisa, a gente está vivendo uma mudança agradável, alguma coisa nova, e isso para nós é um combustível, sabe? A gente se sente motivado, tá apontando, algumas coisas novas estão surgindo e as expectativas estão à flor da pele. Vamos tentar ver isso na vida desses dois personagens. Primeiro, Filipe, Atos capítulo 8, verso 5. Vamos lá, Samuel, você me ajuda aí? Atos 8, 5, eu vou ler do 5 até o 8. Vê se você consegue enxergar ou se vê na vida de Filipe, o evangelista. Olha só. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Diga glória a Deus, que lindo, né? Viver isso. E havia grande alegria naquela cidade. Bom, eu não sei se você já conhece a história, mas Samaria recebe a palavra, o evangelho de Cristo. E o primeiro instrumento usado por Deus, esta primeira pessoa, foi Filipe. E Filipe pregando em Samaria, olha, meu irmão, o Espírito de Deus, o Senhor fez uma revolução, Deus visitou aquele lugar, conversão, libertação, alegria, um negócio assim difícil de explicar. Era Deus através da vida de Filipe, e tudo que o Filipe, olha, orava, estava dando tudo certo. Vamos tentar ver essa estação na vida de Davi. Eu percebo essa estação, talvez se você puder me ajudar, não sei se você enxerga assim também, mas lá em 1 Samuel 16, verso 12, eu olho para o Davi, bem no início da sua caminhada, ainda um garoto novo. O texto vai dizer em 1 Samuel 16, 12, que o Senhor olhou para Davi. Olha só que bonito. Então mandou em busca dele e o trouxe. Está falando das características de Davi. Ele era ruivo, formoso, de semblante, de boa presença. E então disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, olha que coisa linda, e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, aleluia. Então Samuel se levantou e foi embora para Ramá. Vocês lembram desse momento? Esse é o momento em que Deus está à procura de um novo rei. Saul está pisando na bola, está no erro, está falhando com Deus em rebeldia. Então Deus diz a Samuel, que era o sacerdote da época: olha, se levante, vá ungir outro. Samuel reluta, até que não tem jeito, não tem como, né, brigar com Deus. Tá bom, vou ungir. Mas Deus só disse que era um filho de Jessé, não diz qual. Jessé, além de Davi, tinha 7. Como se não bastasse, Davi era o mais improvável, porque ele é o caçula da turma. Então lá vem Samuel com a taça do azeite. Quando ele chega na casa do Jessé, que é o nome do pai do Davi, ele apresenta os mais prováveis. O mais velho, Eliabe, Abinadab, Samá, a escadinha. Então quando passa o Eliabe, o próprio Samuel pega o vaso do azeite e diz: certamente é esse, é o ungido do Senhor, é ele, já vou ungir. E Deus: para, eu não vejo como vê o homem vê o que está diante dos olhos, eu, Senhor, olho para o coração. Não é esse eu tenho rejeitado. E ele foi passando, próximo, não, próximo, não, próximo. Aí acabaram os filhos, como se fosse pouco, 7. Não tem mais nenhum não. Disse assim: tem, mas está lá no pasto. Não, manda chamar, nós não vamos comer, não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar. Aí na hora que ele chega, aí vocês têm que ajudar o pastor, estão vendo ele, menininho,
franzino, perna riscada de correr no mato atrás das ovelhas. Na hora que o guri entra, a gente fala guri lá na minha terra. O Espírito de Deus grita no coração do sacerdote: é esse, é o homem segundo o meu coração. Eu disse, cadê o homem? Mas Deus não vê como vê o homem. E este garoto é ungido rei de Israel. Que primavera, hein? Que lindo, hein? Queria que você pensasse um pouco em você. E aí? Qual é o seu momento? Está dando tudo certo? Você pisca assim o negócio, sabe? Você não precisa nem terminar a oração. Sabe quando você diz assim, pai, puf. Pastor, não está assim não. Então vamos para a próxima. Verão. Nós estamos no verão aqui em Ribeirão Preto, né, irmãos? Eu fiquei um pouquinho ali atrás, a gente precisa comprar mais um ar para colocar ali atrás, porque os irmãos de trás ali estão sofrendo, ali é mais quente, não é, irmãos? Pronto, a irmã já deu até um glória, já é resposta já, né? Então tudo bem, tá aí, Alan, anota aí, por favor. Verão, como é que é o verão? Verão é caracterizado por ser a estação mais quente do ano. Olha que interessante. Nesse período as temperaturas permanecem elevadas e os dias são mais longos. De vez em quando a gente tem que se deparar com aquela questão, tinha bastante horário de verão, vocês lembram disso ou não? É aquela coisa do adianta, do atrasa, e isso aí acaba, mas em regra, e dependendo até de alguns lugares, isso é ainda mais presente, é mais forte ainda, às vezes está das 7 horas da noite, claro. É um negócio interessante porque o fato de os dias serem mais longos, eu particularmente entendo, olha para mim, eu entendo que a luz dura mais tempo. Você enxerga durante um tempo maior, sabe? As coisas ficam mais claras do que mais escuras. Eita! Geralmente o verão também é um período reservado para as férias. Só de olhar para essa foto, não sei vocês, mas já dá vontade de fazer as malas. Diz assim, olha, partiu, hashtag, tchau. Vamos dar uma olhada na vida do nosso Filipe? Atos capítulo 8, verso 9. Vamos lá? Atos 8, 9. Olha o verão em Filipe. Estava ali um certo homem chamado Simão. Esse aqui não é o Pedro não, tá, irmão? Esse Simão aqui é outro, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, uma espécie de bruxo, famoso da época lá. Tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. Era o cara na região, esse tal de Simão, o mágico. Atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo havia iludido todo mundo com arte mágica, mas como se crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, aleluia, se batizavam. Tanto homens como mulheres. Esse tal de Simão começou a perder seguidores. E essa turma que ficava encantada com as mágicas e as bruxarias de Simão, ouvindo o evangelho, eles se converteram e foram se aproximando de Filipe e do evangelho de Jesus Cristo. E eles começaram a ser batizados, irmãos, tanto homens como mulheres. Diga glória a Deus. Cereja do bolo ainda vem agora. E creu até o próprio Simão. Pronto. Até o Simão deixou a bruxaria, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais, as grandes maravilhas que se faziam, e ele estava atônito. Eu olho para esse momento no ministério e na vida de Filipe e penso, uau, que tempo maravilhoso. Sabe, se já estava bom na primavera, as expectativas são grandes, porque as coisas estão acontecendo em Samaria, o verão é o ápice do derramar e do fluir dessa graça, desse favor de Deus, em que parece que, meu Deus do céu, que coisa linda, olha, a gente está pregando o evangelho aqui, até aqueles que
deveriam ou tentam oferecer resistência, estão se curvando, estão se convertendo, estão sendo batizados, estão tendo a vida transformada. Aleluia! É um verão com Deus maravilhoso. É aquele momento, sabe, irmãos, que a gente está ardendo no fogo, no calor do Espírito Santo de Deus. Vamos dar uma olhada na vida de Davi. E Davi também tem aqui, pelo menos na minha opinião, sabe, um ápice assim, um verão maravilhoso. Ele teve alguns. 1 Samuel 17:49, na minha opinião, é um verão na vida de Davi. 1 Samuel 17:49 diz assim: e Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou. Pronto, você já conhece a história. Feriu o filisteu na testa, o Golias, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra, e assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Vocês lembram dessa história? Talvez seja a história mais famosa de Davi. Desde pitititim, na escolinha dos cordeirinhos de Jesus, na escolinha da igreja, você já vai ouvir Davi e Golias. Eu penso até que tem gente que nunca colocou os pés dentro de uma igreja e conhece a história. Davi e Golias. Ela é sinônimo de que o fraco e pequeno pode derrotar o forte e poderoso. E assim, no nome do Senhor, nós conhecemos a história. Ele vem e junta 5 pedrinhas, coloca no alforje dele. Quando o gigante sai, amaldiçoa Davi. Eu sou cão para você vir comigo com um pedaço de pau, porque Davi estava com um cajado na mão. Que é isso? Vai acabar com você. Vocês estão de brincadeira, porque o homem era grande, abusado, arrogante, orgulhoso. E o Davi disse: você vem contra mim com espada, com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo que você tem afrontado. E todo Israel, todo esse povo saberá que há Deus em Israel. E o Senhor livre e salva, não com espada e nem com escudo, porque do Senhor é a guerra. Que menino atrevido esse nosso Davi. Se você ler o texto, você vai perceber que é ele que parte para cima do gigante. Gira, afunda, solta a pedra, crava na testa de Golias, que cai, e então Davi o mata. Assim o nome de Davi explode. Você imagina o povo de Israel: que é isso? O rei Saul: menino, quem é você? Quem é o teu pai? De onde é que você vem? Que verão fantástico, sabe, irmãos? É quando a gente atira a pedra e não precisa de duas. As coisas acontecem na vida da gente de uma maneira maravilhosa. E aí está assim, você anda matando gigante por aí, pelo amor de Deus, é uma linguagem figurada, né, irmãos? Como é que estão as coisas na sua vida quando você olha para você? Não precisa de 2 tiros, pastor, não precisa de 2 pedras. É assim, eu tento, pronto, acontece. Parabéns, parabéns. Você está num verão com Deus. Mas eu disse a vocês e repito: nenhuma estação dura para sempre. Ih, estão desanimando já. Outono. O outono é a estação do ano que sucede o verão e antecede o inverno. É caracterizado por queda na temperatura, começa a esfriar. Se bem que aqui em Ribeirão a gente não tem esse negócio de começa, já que é quente, mais quente, né? E pelo início da queda das folhas das árvores. Aí eu pontuei aqui, não sei se os irmãos concordam comigo, mas no outono as folhas caem, a beleza vai embora. O mundo começa a ficar cinza, sabe? O mundo começa a ficar cinza, quando você está vivendo do mesmo jeito, mas, sabe, você acorda e já não tem mais a mesma empolgação. Eu disse: mas esquisito. Aqui temos a oportunidade de alcançar a maturidade espiritual, e eu vou apontar isso para vocês na vida de ambos, Davi e Filipe. Mas grave essa frase:
Aqui parece que as coisas não fazem mais sentido. Já passou por um momento assim? Parecemos não entender mais nada. Estava tudo tão maravilhoso, tudo dando certo. O que aconteceu? É interessante se você olhar para você mesmo, você diz, mas eu não fiz nada de diferente. Eu continuo me comportando, vivendo do mesmo jeito e parece que as folhas caíram, sabe, pastor? Não sei, a beleza da coisa, aquela coisa que eu estava, foi embora. Vamos dar uma olhada na vida do Filipe? Atos 8,14. E eu tenho que valorizar o comportamento desses personagens, apontando a estação. Perceba que o problema não é o comportamento deles. O comportamento dos dois é louvável e a gente precisa aprender com esse comportamento. Lembra do tempo, estação e o modo. Como é que eu vou me comportar nessa estação? Mas olha só o que acontece no verso 14, Atos 8,14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, portanto, Filipe está em Samaria e o evangelho explodiu em Samaria. Ali está todo mundo se convertendo e até bruxo está sendo batizado. O negócio está tinindo através da vida de Filipe. E os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Tudo bem? Estão me acompanhando? Tá, Pedro e João. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos, e o texto me leva a acreditar que quem fez isso foi Pedro e João. Colocaram as mãos sobre aqueles que ali estavam em Samaria, e eles receberam o Espírito Santo. É lógico que a nossa leitura do texto, ela deve ser uma leitura honesta, ela deve ser uma leitura de coração convertido. E é lindo o que Deus faz em Samaria, porque eles se convertem, eles foram batizados, ministério de Filipe, e agora é enviado para lá Pedro e João, porque a obra não estava completa, e agora com Pedro e João, eles são batizados, cheios do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Tá. Eu queria que vocês colocassem no lugar de Filipe. Porque por muito menos, e aqui é imaturidade, esse é o problema, imaturidade, esse que eu quero denunciar, nessa estação, em que às vezes você foi tão usado, tão útil, tão importante, e de repente se sente substituído. E eu não acredito que Filipe tenha se sentido assim, mas é exatamente esse o comportamento positivo em uma mudança de estação que eu e você precisamos ter. Não é porque não aconteceu através de mim que eu não devo louvar e adorar a Deus pelo que Deus está fazendo. Mas se nós não abrirmos os olhos e o coração, não tiver maturidade espiritual, nós vamos achar que, e aí ó, vim aqui, quebrei pedra, ninguém queria vir, o negócio estava ruim, cheio de macumbeiro, de bruxa aqui, aí eu cheguei, o trabalho começou, agora que o negócio está bom, Pedrão quer sentar na janela, Joãozinho quer pegar carona, aqui não, aqui é meu, aqui é ninguém. E não existe isso com Deus. Na caminhada cristã, há uma espécie de corrida de bastão. Eu tenho dons e talentos, e você tem dons e talentos. Existem coisas que Deus pode usar e fazer através de mim, e certamente não fará tudo, porque Deus não trabalha assim. E Deus vai usar você em situações e momentos com dons e talentos que eu não tenho. Como é que é o nome disso? Deixa eu ver. A igreja. Igreja. A igreja é um corpo que possui vários membros. Paulo, escrevendo 1 Coríntios 12, vai dizer que um é braço, outro é orelha, outro é olho, outro é nariz. E um não pode virar para o braço, não pode virar para o outro. Você diz, eu queria ser o direito, eu queria ser o esquerdo. Não, porque todo o corpo trabalha para um bem comum.
E a perda de um membro dói em todo o corpo e faz muita falta. Imagine que você está carregando um peso, e você, por exemplo, eu sou destro, né? Eu escrevo, faço mais coisas com a direita, é mais forte. Mas eu estou carregando uma sacola pesada, assim, imagina a cena, com o braço esquerdo. Então o esquerdo grita, é uma ordem, a cabeça diz assim, direito, ajuda o esquerdo porque está pesado. Imagina o direito rebelde, não estou afim. Quem manda ele não quer fazer tudo sozinho? Mas é automático, vem o direito e já, pá, embaixo. E se tiver pesado, o direito e o esquerdo vão dar uma ordem, a cabeça vai gritar, barriga, ajuda, hein? Todo o corpo trabalha para o bem comum. Eu aprendo com Filipe, que eu não preciso me sentir melhor, se Pedro for mais usado do que eu. Eu não preciso me sentir inferior, se João orou e as pessoas foram cheias do Espírito Santo, e eu orei, batizou. Você não precisa se sentir excluído porque você não tem o dom que os outros têm. Você precisa estar bem, feliz, contente com o que Deus tem feito através da sua vida. Glória a Deus. E se Deus está usando o irmão, glória a Deus por isso. O corpo avança, a obra cresce e o nome de Jesus é glorificado. Será que a gente pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Dá uma olhada na vida do Davi. Olha em 1 Samuel 18, quando as folhas começam a cair na vida de Davi. 1 Samuel 18, 6, poderia destacar outros pontos, mas essa historinha para mim é interessante, olha só. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, e com adufes, e com alegria, e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam, olha a musiquinha, Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Eita! Então Saul se indignou muito. Aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse, 10 milhares deram para o Davi e a mim somente milhares? E na verdade, o que é que lhe falta, senão só o reino? Desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Eu estava conversando com a Camila ontem e nós chegamos a uma conclusão, o problema não é a musiquinha. O problema não é o reconhecimento de que alguém é mais capaz em uma área do que você. O problema é como você vai reagir a isso, no alto da sua imaturidade. Ou você é maduro para dizer verdade, que Deus abençoe, que ele cresça. Ó, João Batista, lembra? Cresça, isso não vai mexer comigo, isso não me diminui. Eu quero ser útil, até onde eu for útil com os meus dons e talentos, glória a Deus. Agora a reação de Saul ao canto das mulheres, Davi e Saul estão voltando de uma guerra. Você já deve ter visto isso em filmes, eles estão, os cavalos, já a tropa chegando, entrando na cidade, são recebidos com festa, venceram a batalha. E elas começam a cantar, e na cantoria, a letra da música dizia, Davi matou seus 10 milhares, e Saul, milão. Na hora que elas cantaram milão para o Saul, Saul entupiu. Quer dizer, como é que é assim, milão para mim e 10 mil para ele? E aí ele olha para Davi e vê Davi uma ameaça. Seu irmão não é uma ameaça para o seu reininho. A propósito, você não tem reininho, ninguém tem reininho, o reino é de um só. Nós temos um rei dos reis e senhor dos senhores, e é a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Esse negócio de brigar pelo seu troninho, para com isso.
Deus tem para você, Deus tem para você, querido. Você não precisa disso, você não precisa entrar nesse tipo de coisa. Você precisa acreditar que o teu futuro, a tua vida está nas mãos do Senhor. Ele é o detentor da tua história. As folhas começam a cair e uma estação muda, simplesmente porque Saul é imaturo, não consegue lidar com esse elogio descarado, escancarado para o Davi. E Davi começa a ser perseguido. Irmão, estava tudo bom, estava tudo tranquilo, estava tudo dando certo, vento em pouco, matador de gigante. Agora ele começa a ser perseguido pelo rei. A vida mudou. E aí, como é que você está? As folhas estão caindo aí, o chefe que batia a palma quando você chegava, virou os olhos, te olha diferente, a turma do trabalho está te perseguindo, porque agora você acha que quer aparecer, porque tem gente que torce para a gente crescer, mas é assim, cresce, mas não cresce muito não, vai, mas não vai mais do que eu, e quando você vai mais do que Saul, pronto, Saul encapeta, persegue, e a nossa vida, a nossa estação muda. Eu disse, a estação muda, seu coração não pode mudar. Seu coração não pode azedar. Seu coração não pode mudar com a estação, no sentido de você se permitir cair na cilada de Satanás. Quem está entendendo, diga amém. Pastora, o mundo está mais cinza para mim. Eu até coloquei no último ponto aqui, no outono, né? Parece que as coisas não fazem mais sentido. Eu não estou entendendo mais nada. Eu fazia exatamente a mesma coisa, era outro resultado, e agora não sei, estava maravilhoso, não sei o que aconteceu. Bom, não sei se você está no outono, mas apresento aos irmãos o inverno. Meu Deus, dá para ver até uma mosca voando, né? O inverno. O inverno é a estação mais fria das 4 estações do ano. Olha que interessante, as noites são mais longas, tempo maior de falta de luz. Você sabe que o Salmo 119 vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Sabe, nós enfrentamos momentos na vida da gente e a gente diz, Deus, e agora? O que eu faço? Tem gente que acha que porque somos crentes, a gente sabe o que fazer toda hora, todo dia. Conversa, meu irmão. Tem estação na vida da gente que a gente dobra o joelho assim, adiante dos outros. Não, vamos lá, Deus aí, vamos lá. Mas na hora que você fecha a porta do quarto, dobra o joelho. Jesus amado, o que eu faço? E o que eu vou fazer? Falta uma luz, uma direção, uma clareza. As noites são longas no inverno. Durante essa estação do ano, várias espécies de aves migram. Interessante esse senso, esse instinto, né? Elas fogem para outros lugares para fugir do frio. Bom, lembre-se, uma verdade que eu quero destacar aqui: o inverno não dura para sempre. Isso vai passar, meu irmão. O Salmo 30, verso 5, você não precisa abrir lá, você vai lembrar. Vai dizer assim: o choro pode durar uma noite inteira. Ainda bem que não termina aqui. Como é que é o texto completo? Mas a alegria vem pela manhã. Nenhuma noite é eterna. Isso vai passar. Essa estação vai findar. Força, coragem, ânimo, para essa estação não te matar. Para você não se perder nessa estação. É tempo, no inverno, de se aproximar de Deus, que é fogo consumidor. Nós precisamos chegar mais perto do Senhor. Você está percebendo que você está no momento em que, meu Deus, pastor, eu oro, parece que minha oração não passa do teto. Irmão, não adianta, você pode ser anjo com a asa escondida aí debaixo da camiseta. Todo mundo tem um período assim. Se você tem um tempo com Deus aí, alguns anos de caminhada já no Evangelho, você já certamente enfrentou momentos na sua vida, estações em que você diz, meu Deus do céu, parece que eu vou na igreja, nada é para mim. Eu abro a Bíblia é grossa, hein?
Parece que nenhuma palavra fala comigo, eu escuto uma mensagem, sabe? Sei lá, parece que nada flui. Você está numa estação de frieza, você precisa se aproximar do Senhor, você precisa se manter firme na presença dEle. Eu ouso dizer a você também que você deve evitar tomar decisões muito importantes no inverno. Você precisa entender que essa é uma estação em que você precisa se aproximar do Senhor e, olha, se guardar na presença dEle. É tempo de aprofundar as suas raízes em Deus e no Evangelho de Jesus Cristo. Vocês lembram do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Este será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, as folhas não caem, os frutos nascem na estação própria, tudo o que fizer prosperará. Meu Deus, esse é o Salmo 1. Esse é um tempo de frieza, de luta, de batalha, de guerra. E se a coisa está congelada do lado de fora, aproveite para você aprofundar as suas raízes em Cristo. Mas eu vou pegar firme com o Senhor. Esse é um tempo que eu vou vigiar mais. Esse é um tempo que eu vou orar mais. E perceba que mesmo orando, pode ser que você não tenha sensações, emoções, pode ser que você não sinta arrepio, pode ser que você, é aquele momento em que você está fazendo tudo certo, mas sabe, e nós seres humanos gostamos de sentir, mas a Bíblia não diz que tudo é possível para aquele que sente. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Então é importante que você continue crendo, que você continue perto de Deus, que você continue fazendo o certo, a sua leitura, o seu devocional com Deus em dia, bem com o Senhor. E essa estação vai passar. Vamos dar uma olhada na vida do Filipe, o que a gente poderia chamar de inverno. Eu não sei se você vai enxergar da mesma forma. Atos 8:26. Vamos só recapitular. Filipe começa com uma primavera, chega em Samaria, o evangelho é aceito, as pessoas começam a ser batizadas. A coisa melhora ainda no verão, porque até bruxo e mágico se converte. Quer dizer, até aqueles que deveriam fazer e tentam fazer oposição estão se rendendo. As folhas começam a cair quando aparece uma turma no lugar dele. Pedro e João vão para lá, e agora a obra continua nas mãos de Pedro e João. Para os céus está tudo bem. E ainda bem que o coração de Filipe é um coração maduro o suficiente para passar o bastão e dizer: glória a Deus, importa que o Senhor continue. E agora, o verso de número 26, o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Que convite esquisito. Nós vivemos num mundo de promoção. No mundo aí fora é assim: você foi bem aqui, então você é promovido. A vida aí fora é assim. Então nós buscamos recompensa. Peraí, eu vou lutar, vou trabalhar aqui, meu setor cresceu, eu produzi, eu agradei, eu fiz, aconteceu, funcionou, explodiu, então eu mereço um cargo melhor, eu mereço algo que me pague mais. Aí fora é assim. É interessante que quando Jesus estava caminhando certa vez com os discípulos e falando sobre a sua morte, Jesus falava sobre a sua morte, atrás os discípulos iam discutindo entre eles quem seria o maior deles. Vocês acreditam nisso, irmãos? Isso é velho, irmãos. Eles atrás de Jesus, Jesus falando que vai morrer, e atrás de Jesus eles estão dizendo assim: eu sou maior que você. E o outro: mas é nada, eu sou maior que você. Aí Jesus, sabendo disso, reúne todos eles, pega uma criança e diz: olha, aí fora é assim. Aí fora é assim. Mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser o maior deve ser o menor. Meu Deus, que inversão é essa? O problema é quando isso lá fora entra aqui dentro. E as pessoas olham para o ministério, para a obra de Deus, olham para a igreja, para a vida com Cristo e para o evangelho, assim como promoção. Como é que é? Eu preguei lá, multidão, e agora? Agora o anjo vai me levar
para o deserto. Filipe, trabalho bacana em Samaria, hein? Uma missão nova. Vamos ali no deserto que a gente está precisando ganhar um eunuco, batizar uma alma, falar de Jesus para uma pessoa. Isso desmerece você? Claro que não. Porque no Evangelho não existe esse negócio de promoção. No Evangelho não existe esse negócio de numerologia, numerolatria. O Evangelho não tem nada a ver com isso. E o coração de Filipe me mostra que mesmo no inverno, eu posso continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Eu posso não ter, sabe, aquele momento, aquela coisa mais importa, que eu esteja no centro da vontade de Deus. O texto, eu gosto demais desse texto, porque o anjo não mente, ele está deserto lá. E a próxima frase, no 27, vamos ler juntos? Próxima frase em voz alta. E levantou-se e foi. Lindo demais, simples assim. Como é que é? O que o Senhor quer de mim? Onde é que o Senhor me quer? Agora é no deserto. Bora. Deserto. Ok, problema nenhum. Mesmo no deserto, mesmo no inverno, seja no outono, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E o resto da história nós já conhecemos, eu penso que a maioria de nós. Qual que é o resto da história? Bom, ele encontra um eunuco, está lendo um pedaço do livro de Isaías, é a profecia sobre Messias, o Jesus, ele não entende nada. Filipe sente do Espírito Santo, corre atrás dessa carroça, dessa carruagem. Parece coisa de doido, irmão, parece coisa de filme. Você imagina a cena, a carruagem, e ele correndo atrás. Por quê? Porque Deus mandou. Aí ele está correndo atrás assim da carruagem, aí ele está do lado da carruagem agora, aí ele está lendo, o outro que está ouvindo, porque ele está lendo em voz alta. E aí ele entra na conversa, você está entendendo aí o que você está lendo? E aí o eunuco disse assim, como é que eu vou entender? Ninguém me explica. Disse assim, eu te explico. Pode parar o carro. Parou o carro, entrou no carro, explicou, falou de Jesus, anunciou o Evangelho, os dois na carroça, falou sobre a importância de aceitar e recebê-lo como Senhor e Salvador e ser batizado. Eles passam e tem lá uma poça de água, um açude, alguma coisa do tipo, e ele disse assim, olha, tem um pouco de água aqui. O que me impede de ser batizado? Filipe, nada, se você crê de todo o seu coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para o carro, pula a sua carroça, desce a carroça, batiza, ganha uma alma para Jesus. De repente, Filipe some, pronto, próxima. A gente precisa viver disponíveis para o reino de Deus, irmãos. Sensíveis. O problema é que nós enfrentamos estações e pensamos só em nós. Estações na nossa vida mudam e Deus nos usa em estações diferentes. Deus pode levar você para um lugar que não é tão agradável para você, mas o Senhor tem um eunuco para ser ganho ali. Tem alguém que precisa da sua vida, tem alguém que está necessitado de ouvir de Jesus. Vocês lembram do endemoniado gadareno? A história do endemoniado gadareno está em Marcos 5, você não precisa abrir, mas em Marcos 4,35, Jesus manda os discípulos entrarem no barco e atravessar para outra banda. Jesus não vai com eles. Uma tempestade se levanta, os discípulos, vão morrer, Jesus vem caminhando sobre... A gente conhece essa história toda. Aí, na verdade, Jesus está dentro do barco, Jesus repreende o mar, mas a verdade é que essa tempestade toda era para que eles não chegassem do outro lado, porque quando eles chegam lá, Jesus liberta esse endemoniado gadareno. E glória a Deus por isso, porque sempre tem gente precisando. Jesus quer te usar na outra banda do mar também. Bom, na vida de Davi, e aqui a gente está encerrando, 1 Samuel 18, verso 11. Será que a gente pode enxergar um inverno aqui? E ver se você enxerga assim. 1 Samuel 18, 11 diz assim: Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dele 2 vezes. Aqui está escancarado que o verão acabou, né? A primavera passou, as folhas caíram, e agora o rei não quer só persegui-lo, o rei quer matá-lo. Mas a boa notícia está no capítulo 23, verso 14, vamos ler? 1 Samuel 23, 14, olha a boa notícia, olha o que diz o texto. E Davi permaneceu no deserto,
inverno, lugares fortes. Ficou no monte, no deserto de Zif. Olha que bonito esse texto, igreja. E Saul o buscava todos os dias para tentar matar Davi, né? Todo dia Saul buscava ele. Porém, Deus não o entregou na sua mão. Nos desertos e nos invernos da vida, nós continuamos contando com a proteção de Deus sobre nós. Pode dizer glória a Deus por isso? Queridos, eu quero terminar concluindo com a melhor de todas os recados e mensagens. A conclusão que eu tenho para você é que aqui, enquanto nós estivermos, sim, nós passamos por estações e o nosso Deus é um Deus que muda e transforma estações. Primavera, verão, outono, inverno, dias mais calorosos e intensos, dias mais frios, difíceis, mais cinzentos e sem graça, é a vida. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo morreu por mim e por você. Você quer? Nos deixou um livro, em Apocalipse nós conhecemos o final da história. Eu quero mostrar para você o final, ou pelo menos parte do final da história. Lá em Apocalipse 21, a partir do verso 1, o capítulo começa assim, com João dizendo: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Eu, João, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Olha que bonito, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Eu termino com os versos 22 e 23 do mesmo capítulo, que diz assim: nela, nessa cidade santa, na Nova Jerusalém, para onde nós vamos? Vamos Vamos chegar lá chegando, hein? Vai ser lindo, hein? Não vi templo. Não tem templo, igreja. Porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não precisa de sol, irmãos, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Qual que é a grande lição aqui? Enquanto aqui na vida nós obviamente amamos um verão, uma primavera, o solzinho da graça, do favor, de um tempo melhor, irmãos, lá será sempre dia claro, verão, alegria para todos sempre na presença do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece. Aleluia! Vamos ficar de pé? Vamos orar? Oh meu Deus, eu quero orar por você, querido. Gostaria que você examinasse agora sua estação, seu momento, entendendo que Cristo muda todas as coisas, sabe? Nosso Deus é um Deus de estações, que pode transformar qualquer coisa. Cristo morreu para que um dia nós vivêssemos para sempre essa estação com Ele, iluminados por sua glória. Aleluia.